há salvação para você. Diga a pessoa que está ao seu lado, diga: há salvação para você. Quantos daqui são salvos em Cristo Jesus já? Amém? Então eu quero dizer que nós vamos aprender algumas coisas hoje, nesse texto de Atos, capítulo 4, versículo 12. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, nesse texto de Atos, capítulo 4, versículo 12, aonde está escrito aqui, Lucas narrando esse fato. Ele então diz aqui, essa palavra escrita, dizendo que, Lucas 4,12, não há salvação em nenhum outro, não há salvação, nenhum outro nome debaixo dos céus, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser o que, amados? Salvos. E qual é esse nome que é o nome que promove a salvação para todos os seres humanos? Qual é esse nome? É o nome de quem? É o nome de Jesus. Repitam comigo: Jesus Cristo é o único e o suficiente Salvador para a raça humana. Este foi o maior presente de Deus para a humanidade, foi Ele enviar Jesus Cristo como nosso Salvador. E eu quero hoje explicar sobre 4 grupos de pessoas. Primeiro grupo, eu quero dizer que todo ser humano, ele necessita de salvação, mas nem todos conhecem essa realidade, a realidade que necessita de salvação. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que há muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Há muitas pessoas que não têm nenhuma ideia de que Jesus seja o Salvador, que eles não têm nem ideia de que eles são pecadores. Você diz assim: não tem, pastor, não tem. E como eles serão salvos? Em Romanos capítulo 10 diz: como eles ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem o quê? Enviados. Então é importante pregarmos a palavra acerca de salvação, para aqueles que não conheçam, tomem ciência de que todo ser humano necessita de salvação. Não tem um sequer, todo ser humano necessita de salvação. Esta é a realidade. Mas existem outros também que conhecem que há um Salvador, que já ouviram falar a respeito da salvação, mas simplesmente essas pessoas fazem o quê? Ignoram. Elas são conhecedoras, elas sabem que existe um Salvador, mas elas rejeitam a salvação. E por que essas pessoas rejeitam a salvação? Talvez como eu, quando ouvi falar do Salvador, também rejeitei. Porque a maioria das pessoas sabem, mas diz: não, hoje não, agora não. Eu sei que tem que tomar essa decisão, mas eu não quero fazer isso agora. Por que as pessoas tentam então adiar essa decisão? Porque a maioria dessas pessoas, a bem da verdade, quer aproveitar o quê? A vida. E para fazer isso, para poder aproveitar a vida, para poder curtir, para poder sair, fazer aquilo que bem quer, essas pessoas acabam então dando todo tipo de desculpas. Aí diz: eu não estou preparado, sabe, mas diz o quê? Eu não estou preparado. Mas preparado para ser salvo? Qual é a preparação necessária para receber a salvação? Se você precisa dela. Se alguém está agonizando em um hospital, se está agonizando, morrendo, tem que se preparar para tomar uma injeção? Tem que se preparar para poder receber uma intervenção? Não, tem que ser salvo porque está morrendo. E essa é a condição daquela pessoa que está andando no caminho do pecado, está morrendo espiritualmente, está distante de Deus, então não tem que se preparar. Mas a Bíblia diz
Em Lucas capítulo 14, há um registro de uma passagem que um homem, Jesus usa uma parábola, de um homem que vai fazer um banquete, e ele convida as pessoas para participar do banquete, e elas dão o quê? Desculpas. Um diz, eu comprei uma ajuda de bois e eu não experimentei, eu ainda vou ver. O outro fala, não, eu não vou não, porque eu estou tudo sujo. O outro fala, eu não vou não, porque eu comprei um campo e não fui observar ainda. E todas essas escusas, na verdade, por trás tem uma desculpa. E assim o ser humano, muitos continuam adiando essa decisão de aceitar a salvação, porque elas ainda querem, entre aspas, aproveitar o quê? A vida. Diga, eu não faço parte desse grupo. Porque um dia você disse sim para Jesus. Mas tem o terceiro grupo, que são aquelas pessoas que sempre colocam não mais uma desculpa, mas são pessoas que na verdade elas são conscientes da salvação, elas até experimentaram o poder proveniente da própria salvação, mas abandonaram o quê? A fé. São aqueles que são rotulados, chamados de desviados. Você conhece alguém assim? Que se afastou, experimentou, provou da presença de Deus, provou do poder de Deus, mas se afastou e abandonou a fé. E essas pessoas que abandonam a fé em Jesus, elas entram em uma condição de vida tão perigosa, que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, no versículo 6, que é até impossível alcançar essas pessoas novamente. E quando uma dessas pessoas é alcançada pelo poder de Deus, a Bíblia diz que aquele que traz de volta um pecador, ou seja, um que está se reconciliando, é considerado como se tivesse ganho novamente o quê? Uma alma para Jesus. A recompensa para aquele que traz de volta um desviado para reconciliar é equivalente à recompensa que será dada para aquele que ganhou uma pessoa para Jesus. Ele considera no mesmo ponto de vista. Mas eu digo para vocês que é difícil você muitas vezes convencer ou ganhar novamente o coração de alguém que já provou as coisas de Deus. Porque quando você começa a falar, ele diz, eu já sei, eu já conheço, eu já andei na igreja, eu sei como é a igreja, eu sei como é, eu conheço muito bem, não, eu só não vou para a igreja, mas eu estou o quê? Eu estou salvo, eu só não vou para a igreja, Deus sabe do meu coração. E se você entrou aqui hoje nessa condição, eu creio que você vai ter a oportunidade de redefinir essa sua condição de vida. E há o quarto grupo, que são aquelas pessoas que já estão seguros quanto à sua salvação. Ótimo, aceitaram Jesus, estão firmados com Jesus. Só que essas pessoas precisam também entender que existe algo a mais a ser feito. Não no que diz respeito à salvação, porque você não recebe a salvação como se fosse parcelada. Você não recebe a salvação como se fosse um pouquinho hoje e um pouquinho amanhã. Não. A salvação, quando você recebe, quando você confessa Jesus, é na hora, é um ato de fé. Você crer com todo o seu coração, você está o quê? Salvo, é assegurado para você a salvação. Mas eu não fui batizado nas águas. O batismo nas águas não salva ninguém. A pessoa não é salva porque é batizada e não deixa de ser salvo porque não é batizada. Agora, aquele que é salvo, ele vai desejar ardentemente o batismo, porque ele quer obedecer a palavra de Deus. Mas o batismo nas águas não é decisivo
para a salvação de ninguém, mas faz parte do plano de Deus para a pessoa. Então tem essas pessoas também que elas receberam a salvação e estão certos quanto à salvação. Eu evangelizei um senhor lá quando eu era da igreja Shalom, no Augusto Franco, e esse amigo meu aceitou Jesus. Nós caminhamos juntos e a mãe dele aceitou, a irmã aceitou, o irmão aceitou, depois esse irmão até se tornou pastor. Ele junto com muitas de sua casa receberam Jesus, e o seu pai também aceitou Jesus. A sua avó de quase 90 anos também aceitou Jesus. Foi uma salvação muito grande nessa família. Mas o pai dele, outro dia nós fomos conversar e falamos: irmão, você não tem ido à igreja. E o que acontece que o senhor não está indo para a igreja? Ele disse: não, eu já sou salvo. Eu não preciso ir para a igreja para continuar salvo. Certo ou errado? No ponto de vista de salvação, certo. Se você se entrega verdadeiramente para Jesus e aceita Ele como seu Senhor e como seu Salvador, para a sua salvação, de fato, você não precisará da igreja. De fato, não. Agora, para você cumprir com o plano de Deus, sim. Aí você precisa. Porque é na igreja onde nós desenvolvemos, somos aperfeiçoados, pastoreados, crescemos, compreendemos, alcançamos, recebemos, somos ordenados, reconhecidos, qualificados, treinados, aperfeiçoados para cumprir com o plano de Deus. Mas há pessoas que falam assim: eu estou salvo, eu vou para a igreja, mas eu não quero fazer mais nada, eu não quero cooperar, eu não quero contribuir, porque eu recebi a salvação. Eu vou explicar algumas coisas para você que não é bem assim. Quantos estão aqui para entender? Paulo que recebeu a salvação em Atos capítulo 20, versículo 22, ele disse bem assim: eu não tenho a minha vida como preciosa, a não ser que eu cumpra com alegria a missão e o propósito que o meu Senhor me confiou. Então Paulo não entendeu que ele só precisava da salvação, ele entendeu que ele também precisava cumprir com o plano de Deus aqui na terra. Então nós temos hoje 4 grupos aqui, que nós vamos trabalhar com essa palavra. Alguém conseguiria repetir quais são os 4 grupos? O primeiro são aqueles que nunca ouviram da salvação. O segundo são aqueles que ouviram da salvação, mas eles fazem o quê? Rejeitam a salvação. Terceiro são aqueles que receberam a salvação, mas o quê? Se desviaram. E o quarto grupo foram aqueles que receberam a salvação, de fato estão com a salvação assegurada, mas não entendem que tem um propósito de Deus para a vida deles. Então eu vou começar pelo último e vou terminar pelo primeiro. Estão conectados comigo? Então o primeiro grupo, eu quero dizer para vocês que você que ainda não recebeu a salvação, esse presente de Deus, no final eu vou falar com você. Agora eu quero falar especificamente com essas pessoas que já foram salvos, receberam Jesus, mas não entenderam que Deus tem um plano específico para você. Deixa eu dizer para você uma coisa: a salvação foi o que Jesus fez por você. Cumprir com o plano dele é o que você tem que fazer por ele. Dá para repetir? A salvação foi o que Jesus fez por mim. Cumprir com o plano dele é o que eu tenho que fazer por ele. Porque não é Jesus quem vai evangelizar as pessoas.
Somos nós que fazemos isso. Amém, queridos? Diga, eu quero fazer a minha parte. Abra comigo Atos capítulo 9, por favor. Em Atos capítulo 9 é registrado um homem chamado Saulo, que ele se converte, aceita Jesus, tem uma conversão sobrenatural, um homem que era perseguidor da igreja, mas que de repente tem uma experiência tremenda com o Senhor, e essa experiência em Atos capítulo 9, a partir do versículo 4, diz que ele caiu no chão e fez o que, amados? Atos capítulo 9, versículo 4, e ouviu uma voz lhe dizer, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele disse então o quê? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, eu sou quem? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Olhem só. Até o versículo 5, Paulo teve essa experiência, falou, quem és tu, Senhor? Ele reconheceu o senhorio de quem? De Cristo. Aqui Paulo recebe o que, irmãos? A salvação. Diga, Paulo recebe a salvação. Mas e agora? Ele tinha que ficar agora parado, recebeu a salvação, mas e agora? O que tinha que acontecer com ele? Após receber a salvação, não precisava de mais nada? Ou ele precisaria de mais algumas coisas agora? Sim. Para ser salvo, não, porque ele tinha acabado de ser. Mas para descobrir o plano de Deus para a vida dele, sim. Ele ia precisar ouvir, receber instrução e ser o quê? Treinado. E todos nós também precisamos. Todos nós precisamos ouvir, todos nós precisamos de discipulado, todos nós precisamos de pastoreio, todos nós precisamos congregar numa igreja, todos nós precisamos pertencer a um rebanho, no qual nós vamos ouvir a palavra, aprender e crescer. Quantos estão vivendo isso? Aí diz mais para ele. Versículo 7, os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava como irmão cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Então Paulo se converte, vai para essa cidade de Damasco, passa 3 dias em casa, sem comer e sem beber, e completamente o quê? Cego. E o que acontece agora? Versículo 10, havia em Damasco um discípulo chamado quem? Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado quem? Saulo. Ele está fazendo o quê? Orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que ele voltasse o quê? A enxergar. Interessante aqui, não é? Que Deus falou, mostrou para Paulo primeiro que Ananias ia orar por ele sem falar com quem? Com Ananias. Aí quando disse assim, olha, quando o Senhor está falando com Ananias, eu já mostrei para Paulo numa visão que você vai lá. Ou seja, para ele não tinha mais o que? Escapatório, ele tinha que ir. Você veja o como uma pessoa, quando tem um coração inclinado para obedecer, Deus já conta com ela de antemão. Quando Deus sabe que você tem um coração tão sensível, tão maleável, Ele já conta com você de antemão, já fala com outra pessoa, sem nem falar com você, porque sabe que pode contar com você. Quantos querem ser discípulos assim? Diga, eu quero ser um discípulo assim. Amém? E aí, o que acontece agora?
Ananias, porém, respondeu: Senhor, eu ouvi muita gente falar das coisas terríveis que este homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. Ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é um instrumento que eu escolhi para levar minha mensagem aos gentios, aos reis, bem como ao povo de Israel. Ou seja, Paulo, além de ser salvo, tinha um chamado de Deus sobre a vida dele, e Deus tinha um plano para ele. Mas Paulo precisava descobrir esse plano e esse propósito, assim como descobrir o seu chamado. E é por isso que eu quero começar com você hoje, que é crente, que está assegurado da sua salvação, que está na igreja, mas que não tem feito absolutamente nada, vezes nada para Deus. Eu disse terça-feira, quando eu convidei para essa mensagem: ou vocês vão sair daqui hoje me amando mais ainda, dobrado como tapioca, ou talvez nem volte mais. Mas eu vou pregar o que o Senhor falou no meu coração, para que eu possa pregar e advertir e alertar você, tanto os que estão aqui, quanto os que vão pegar essa palavra pelo YouTube depois. Você precisa entender que a sua condição não é uma condição boa. Você precisa entender que o que você está, a sua condição de estar paradinho, confortavelmente, só recebendo a palavra, só indo para a igreja, contribuindo fielmente ou relativamente, ou sendo fiel ou não sendo fiel, a fidelidade no dízimo também não vai interferir na sua salvação, mas tem muito a ver com o plano de Deus para a sua vida. Então há todo um pacote que tem que se desenrolar em sua vida, e tudo vai se desenrolar à medida em que você entender que Deus tem um chamado para você, que Deus tem um plano para você. Eu volto a dizer que a salvação foi o que Ele fez por você, mas cumprir com o chamado e com o plano é o que você tem que fazer por Ele, é o que nós temos que fazer. E até quando você vai ficar nessa condição, achando que está tudo normal? Ah, mas eu não sirvo na igreja, porque a igreja tem algumas regras. Sim, todo lugar, toda sociedade tem regras. E que bom que esse lugar é um lugar sério e que tem regras. E que bom que esse lugar aqui tem parâmetros, tem princípios, tem condições, porque não é para servir, amém, é para descobrir o chamado, amém, mas tem parâmetros, tem regras, e aquele que quer servir, que é pôr a mão no arado, sabe que tem que ajustar coisas na vida. Mas aquela pessoa que se entregou para Jesus, eu creio que tudo que essa pessoa mais quer é acertar a sua vida. Pode ter tido uma vida antes toda errada, toda atribulada, mas na hora em que aceita Jesus, agora o que essa pessoa mais quer é viver corretamente a fim de agradar quem? O Senhor. Quantos podem dizer amém? Continuando. Eu mostrei a ele o quanto ele deve sofrer por meu nome. Versículo 16. Ananias foi, entrou e encontrou Saulo. Aí impôs as mãos sobre ele, disse o quê? Irmão Saulo. Oh, glória. Talvez ele tivesse ali com um pouquinho de medo ainda, mas ele falou, irmão Saulo. Para ver se Paulo dizia, paz do Senhor, irmãos, então está tudo bem. Se Paulo não fala, irmão de quê? Como é que é a história? Ele ia dar uma carreira daquelas, viu? Mas ele disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que Ele apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique o que, amado? Cheio do Espírito Santo. Diga aleluia. Primeira coisa para aquela pessoa que, eu recebi a salvação, eu quero cumprir com o plano de Deus. Eu começo por aonde? Eu começo recebendo o enchimento do Espírito Santo na minha vida. Foi por aí por onde Paulo começou.
Por que encher do Espírito Santo? Porque o enchimento do Espírito Santo, ele vai liberar na sua vida um poder sobrenatural para capacitar você, para abrir o seu coração e abrir os seus olhos, para que você entenda coisas que você não entendia, para que você perceba coisas que você não percebia. É esse o poder que há no Espírito Santo em nos encher. Amém? E diz mais: no mesmo instante, algo semelhante à escama caiu dos olhos de Saulo, e a sua visão foi o quê? Restaurada. Paulo já começa recebendo o quê? Cura divina para a vida dele. Ele já recebe o Espírito Santo, agora recebe cura divina, e eu quero falar hoje também alguma coisa ligada à cura divina também, porque faz parte do pacote. Como é que uma pessoa vai cumprir com o plano de Deus se estiver enfermo? Como é que uma pessoa vai cumprir com o plano de Deus se estiver adoentado, acamado, todo pipocado, como diz um pastor amigo meu? Não tem como cumprir com o plano de Deus. Por isso que a cura divina é muito mais do que somente dar para você um benefício de ter uma boa condição de vida. O propósito da cura é muito maior, é para você ter saúde, para cumprir com o plano de Deus. Amém? Continuando. Então ele se levantou, foi o que, amados? Batizado, e depois de comer recuperou o que? As forças. Paulo acabara de se converter há 3 dias atrás. Lembra que ele foi para a cidade, ficou 3 dias sem comer, cego, dentro de casa. Agora Paulo recebe o Espírito Santo. Paulo agora ele é curado, e ele também agora ele é batizado nas águas. Está vendo que para ser batizado nas águas não tem que ter essa questão da preparação? Eles falam: não, para se batizar tem que ser preparado, só pode se batizar depois de uns 5 anos fazendo um curso bíblico. Não, para se batizar você tem que ver muito bem. Não. O pré-requisito para ser batizado é ter sido salvo, é ter crido, ter aceitou de coração, aceitei. E agora o que é que eu tenho que fazer? Ser cheio do Espírito Santo, ser batizado. E nem tem a regra, você pode ser batizado primeiro, ser cheio depois, pode ter sido cheio primeiro ou batizado depois. Agora entenda, como eu disse aqui, que Paulo, para a salvação dele, se a coisa parasse naquela visão, ele estava salvo. Mas como Deus tinha um plano com ele, e ele tomou conhecimento desse plano, ele disse: eu quero fazer, eu tenho que fazer o que? Tenho que batizar, então eu quero me batizar. Eu quero dizer para vocês aqui que dia 19 de dezembro é o nosso batismo nas águas. Uma semana antes é o aniversário da igreja, com o pastor Flávio Índio, que já está agendado. E depois do aniversário da igreja, o batismo nas águas, que já estamos definindo uma camisa muito bonita para aqueles que vão descer as águas com a frase: eu nasci de novo. Algo muito bacana. E vamos para uma piscina em um lugar fora. Tem alguns assim: vamos batizar de novo então. Calma. Então Paulo recebe a cura, recebe o enchimento, recebe o batismo, se alimenta porque estava fraco. E agora diz o que, irmãos? Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar acerca de quem, irmãos? De Jesus na sinagoga, dizendo: ele é o Filho de Deus. O que esse homem fez? Recebeu a salvação, mas entendeu que tinha um plano a ser cumprido por ele. Amém? A salvação foi aquilo que Jesus fez por ele, mas ele entendeu que Deus tinha um plano com ele, e ele agora recebe e já começa a testemunhar. Paulo não estava aqui dando um sermão, ele não estava aqui pregando com eloquência,
mas ele já estava testemunhando a respeito de quem? De Jesus, contando a sua própria experiência, que era um perseguidor, teve um encontro com ele, mas que agora havia se voltado para quem? Para ele. Diga comigo, eu tenho um chamado, eu preciso descobri-lo. Tem um plano que eu preciso obedecer a Deus esse plano. O que é que eu faço, pastor? Eu começo por aonde? Seguindo esse passo a passo que Paulo seguiu aqui. É por essa razão que cura, prosperidade e tantas outras bênçãos lhe são asseguradas. É para você cumprir com o plano de Deus. Entenda que as bênçãos financeiras sobre você não é para você ser salvo. A bênção da saúde não é para a sua salvação. Ser suprido não é para a sua salvação. São recursos para você cumprir com o plano de Deus. Diga, eu quero cumprir com esse plano. Tem um enchimento do Espírito para você seguir uma jornada. Porque se nós não estivermos constantemente nos enchendo do Espírito Santo, as tribulações, o desgaste, as pressões acabam esfriando a nossa fé e a gente perde a convicção. Mas quando nós estamos reunindo como igreja, regularmente congregando, ouvindo a palavra, orando uns pelos outros, orando uns com os outros, tudo isso aquece o nosso coração, nos mantém cheios do Espírito e conscientes do plano de Deus. Amados, eu estou nessa caminhada há 23 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus, aliás, 28 anos que eu entreguei minha vida para Jesus, e eu não sei o que é um tempo de esfriamento. Eu não sei o que é se desviar, eu não sei o que é se esfriar, eu não sei o que é passar uma semana sem colocar o pé na igreja. Eu não sei o que é. Porque desde a minha conversão, a minha vida foi toda ela inserida no contexto da igreja, adorando, servindo, trabalhando, cooperando, e tudo isso promovendo crescimento e edificação na minha vida, e consequentemente a mesma coisa para a minha família, para minha esposa quando nós nos casamos, os meus filhos quando vieram, foi todo um agir de Deus na minha família, e assim nós pautamos a nossa família servindo a Deus, entendendo que nós temos um plano a cumprir nessa terra. Deus tem um chamado individualmente com cada um de nós, e como igreja você também faz parte do plano que Deus tem para você, e você precisa do enchimento contínuo do Espírito Santo. Você precisa buscá-lo com todo o seu coração, porque a salvação você já tem, mas você também precisa descobrir o seu chamado e não desprezar o seu chamado. Até crianças, adolescentes, jovens descobrirem o seu chamado. Harold Bonk faleceu ano passado. Ele descobriu o chamado com 8 anos de idade. Kenneth Hagin com 14 anos. E tantos homens de Deus, mulheres de Deus, que descobriram o chamado ainda adolescentes. Crianças descobriram o chamado e pautaram a sua vida, levando em consideração o chamado de Deus. Porque, irmãos, no grande dia, quando estivermos diante do Senhor, Ele não vai querer saber do meu e do seu diploma, com exceção se o seu diploma fizer parte do plano que Ele tem para você, com o seu diploma, no seu meio, na sociedade, cumprir com o plano de Deus para você. Você ser um médico, ser um advogado, não é um advogado de picareta, não é advogado de bandido, não é advogado de ladrão, não é advogado de corrupto, mas você vai ser advogado do lado da justiça. E como homem de Deus, uma mulher de Deus na advocacia, vai fazer a diferença. Como um homem de Deus, uma mulher de Deus na medicina, vai fazer a diferença. Um homem de Deus, uma mulher de Deus na educação, vai fazer a diferença. E hoje é muito carente de pessoas na educação. E o plano de Deus pode passar por você em uma sala de aula.
O plano de Deus pode passar por você trabalhando como um mecânico, mas a questão é, eu tenho que descobrir o que Deus tem na minha vida. Ou até não, o plano de Deus para a minha vida é ser um homem de negócio, é ser um empreendedor, é ser alguém que vai ter recursos e que vai aportar recursos na obra, que outras pessoas irão aonde eu não fui chamado para ir, que outras pessoas farão aquilo que eu não fui chamado para fazer, mas eu fui chamado, Deus me proveu de recursos e os meus recursos serão canalizados, sobretudo, para cumprir com o plano de Deus. Isso é nobre. Diga, eu tenho um chamado e eu vou cumprir com ele. O segundo grupo é esse grupo de pessoas que está afastado. E se você está assim nessa condição hoje, se você é alguém que você sabe que você está afastado dos caminhos do Senhor, se você é consciente de que você está na condição, como é chamado, de desviado, como você está desviada, o que é ser um desviado, o que é ser uma desviada, é alguém que saiu da direção, é alguém que saiu do prumo. Você pode estar desviado de Deus, dos caminhos dele, e o que define isso é a vida que você leva, ou você pode não estar desviado do Senhor, mas estar afastado somente da igreja. Então você não tem que voltar para Deus, mas você precisa se reencontrar e encontrar uma igreja para você congregar, para você crescer, se realinhar e cumprir com o seu plano. Eu já disse aqui e volto a dizer, eu não conheço ninguém que está cumprindo com o plano de Deus desigrejado. Todo mundo que eu conheço que hoje está desigrejado, estão fora da rota do plano de Deus. E eu não estou julgando, é porque são coisas que eu conheci e pessoas que eu acompanhei de perto. Talvez não seja absoluta essa minha avaliação, mas que tem uma nota bem alta, com certeza tem. Então, se você está nessa condição, você precisa voltar ao primeiro amor antes que seja tarde demais. E o que significa, pastor, voltar antes que seja tarde demais? Antes que nem só o plano de Deus se perca em sua vida, como você perca a sua própria salvação. Pastor, então o senhor acredita que aquela pessoa que recebeu a salvação, essa pessoa pode perder? Não perder no sentido de que, eu não sei o que aconteceu. Não é perder como você perde um objeto. Eu perdi, nem se eu não deixei eu perdi, não é? Não é esse perder, esse conceito. Eu não sei o que aconteceu. Não. É aquela pessoa que de fato, conscientemente, não quer mais andar nos caminhos de Deus. É muito difícil uma pessoa perder a salvação, mas não é impossível. E a Bíblia fala que é possível. Mas antes que esse ponto chegue ao máximo, tem todo um caminho de esfriamento, distanciamento a ser percorrido. E principalmente um caminho voltado para o pecado. Em Apocalipse capítulo 2, fala da igreja de Éfeso, a igreja que havia perdido o primeiro amor. A igreja de Éfeso que quando Paulo escreve para a igreja de Éfeso, quando Timóteo era o pastor daquela igreja que Paulo havia fundado, Paulo elogia Timóteo e diz bem assim: vocês são um povo que realmente tem andado no amor, e o amor é uma característica muito presente nessa igreja, na igreja de Éfeso. Mas agora, 50 anos depois, Apocalipse está sendo escrito agora, e nesse tempo em que João recebe a revelação, no ano 50 depois de Cristo, nesse tempo,
quando João recebe essa revelação de Apocalipse, ele diz que essa igreja havia perdido o primeiro amor. E você precisa considerar isso na sua vida. Você precisa voltar para Jesus. Você precisa voltar para Ele com urgência. Eu quero pontuar algumas razões pelas quais as pessoas se desviam. Algumas pessoas se desviam porque elas se esfriam, se afastam da igreja ou de Deus. E às vezes a coisa não tem nem a ver propriamente com Deus, a não ser que a pessoa tenha um ensino errado acerca de quem? De Deus. A pessoa pode ter tido um ensino errado acerca de Deus, aconteceu-lhe algo na vida e ela, por ter um ensino errado acerca de Deus, se decepcionou com Deus. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço pessoas que são magoadas com Deus, porque aconteceu algo na vida, na família, morreu alguém, em uma situação que a pessoa amava muito, uma criança, um pai, uma mãe, um filho, e a pessoa orou para que aquilo não acontecesse, mas aconteceu, e a pessoa então criou, por não ter um conhecimento correto acerca de Deus, acabou criando uma decepção contra quem? Contra Deus. O diabo distorceu algumas coisas e essa pessoa acabou, na verdade, se afastando e se esfriando da igreja. Vocês conhecem alguém assim? Conhecem? Alguém conhece? Diga: eu não vou viver dessa maneira. Também existem aqueles casos em que normalmente tem a ver com pessoas ou com a igreja. A pessoa de repente se decepcionou com pessoas ou com a própria igreja. Algumas pessoas também se esfriam, acabam deixando os caminhos do Senhor, como eu estava dizendo, porque se decepcionam com pessoas ou com a igreja. É certo? É certo? Não. É compreensível que se você se decepcionou com a igreja, com o líder ou com as pessoas daquela igreja, se de fato as pessoas erraram com você, o líder ou a instituição errou com você, não faça mais parte dela. É simples. É simples. Se a instituição não é correta, se a instituição não agiu corretamente, se a pessoa não foi correta, se o líder não foi correto, é simples, procure outra. E aí? Agora você vai deixar de servir a Deus, de cumprir com o plano que Ele tem na sua vida, porque a igreja, ou porque alguém da igreja lhe fez alguma injustiça, ou porque alguém fez alguma conduta errada com você? Não. Sabe o que eu ouvi do meu primeiro pastor? Eu com aproximadamente 1 ano e meio de crente, tendo ele como a minha referência, admiração, o cara que eu estava cuidando da minha vida. Ele me levou em uma lanchonete um dia e disse bem assim para mim: hoje vai estourar uma bomba na igreja. Eu falei: que bomba, pastor? Ele disse: eu vou assumir que eu adulterei, vou entregar a igreja e vou sair fora do ministério, e com essa mulher com quem eu adulterei eu vou casar com ela, vou viver minha vida com ela. O que vai ser de você? Eu olhei para ele e falei: amo muito o Senhor, com 1 ano e pouco de crente, mas eu vou continuar servindo a Jesus. O Senhor errou, sabe que errou, mas eu vou continuar servindo a Jesus. E assim foi.
ele anunciou para a igreja à noite, entregou a igreja não fechou, a igreja não parou, a igreja continuou, nós continuamos. Ele de fato deixou a família dele, foi viver com essa outra mulher, instituiu uma nova família com essa outra mulher, vive com ela até hoje. Mas o plano de Deus para a vida dele foi todo por água abaixo. Foi para mim uma decepção? Sim ou não? Sim. Foi uma decepção. Nenhuma igreja presta mais. Nenhuma igreja. É porque me trataram mal naquela igreja, fizeram assim comigo, mas todas são assim. Será que não tem nenhuma outra? Nós temos aqui em Apocalipse 7 igrejas, algumas boas, outras ruins, como a igreja de Laodiceia ruim, mas nós temos a de Filadélfia. Nós temos uma igreja poderosa e outras mais aqui poderosas, com valores e com coisas boas. Amém? Então você segue adiante. Você acha que Jesus não teve também decepção com pessoas? Você acha que ele não teve decepção com pessoas? Um dos seus discípulos traiu ele. Vendeu ele, vendeu a amizade, vendeu o amor, vendeu o carinho, vendeu a proteção, vendeu o Salvador dele, que andou com ele, um discípulo dele, traiu. E no auge, para acontecer a traição, quando Judas vai até ele, ele olha para Judas e fala: amigo, com um beijo você trai o filho do homem. Ele não disse: ô infeliz, ô desgraçado, ô miserável ingrato, ô filho do cão. Ele diz: amigo, você traiu o filho do homem. Ele na verdade estava sentindo a dor pelo caminho perverso, pelo caminho errado, pelo caminho sem volta que Judas estava tomando, pela decisão errada. E é isso que nós temos que sentir por aqueles que de alguma forma nos decepcionam e nos desapontam. Eu lamento por você, eu lamento por suas escolhas, eu lamento pelos seus caminhos, mas eu não vou deixar de cumprir com o plano e nem com o propósito de Deus na minha vida. O que Ele tem para mim é inegociável. Mas não só Judas traiu e Jesus teve que superar essa dor da traição, não. Em alguns instantes depois, os seus amigos, os seus discípulos, os mais chegados, um a um, vão caindo fora. Um a um vai abandonando, um a um vai deixando, um a um vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando. E o último é Pedro, que diz simplesmente: eu não conheço. Não, mas nós vimos você com ele. Eu não sei quem é esse homem. Mas você fala como eles, como ele. A sua linguagem é como a dele. Não, você está errado, eu não conheço esse homem. E na terceira vez, a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro, fita nos olhos dele, e ele diz: eu não conheço. Desapontamento. Ou você acha que Jesus ficou de boa? Tá todo mundo me deixando de boa, foi assim? Você acha que ele não sentiu, não? Nós sentimos. Amigos nos deixam, amigos nos decepcionam, amigos
nos abandonam. Sim. Mas Jesus seguiu adiante. Não só isso, os seus familiares criticavam ele o tempo todo. Jesus teve mais irmãos e irmãs. Ele foi o primeiro filho de Maria. Mas Maria não continuou virgem a vida toda. Depois que Jesus nasceu, ela teve a relação normal com José e seu marido, e teve outros filhos e filhas. Jesus tinha irmãos e irmãs. E em algumas situações, como em Marcos capítulo 6, quando ele volta para sua casa, para sua parentela, quando ele volta para Nazaré, a sua família faz uma crítica pesada contra ele. Em outra situação, a família queria que ele saísse de casa, porque estava trazendo muita pressão sobre eles. E por fim, Jesus foi julgado, condenado pelos líderes religiosos, por aqueles que diziam que conheciam Deus, a palavra de Deus. Mas nada disso fez com que ele olhasse o plano de Deus e dissesse: não vale a pena. Escute o que eu digo para você. É hora de você voltar para Jesus. É hora de você voltar para Jesus. Talvez essa seja a sua igreja agora, a sua nova casa, para você recomeçar. Ou talvez aqui seja o lugar onde você hoje vai tomar só a decisão. E você vai pedir para que o Espírito Santo de Deus leve você para onde Ele tem que levar. Talvez de volta para onde você saiu. E lá reconstruir a sua história. Ou talvez não. Se você lá foi tão machucado, tão machucada, você deve ir para outro lugar. E o que eu mais quero é que você se encontre novamente com Deus. É que você cumpra com o plano e com o propósito que Ele tem para você, independentemente de qualquer desilusão, decepção que você tenha sofrido em sua vida. Deus tem um plano para você, e você sabe disso. Volte para Jesus antes que seja tarde. Cumpra com o plano de Deus antes que Ele tenha que levantar outro para fazer o que você tinha que fazer. Porque no dia em que Ele decidir levantar outro para fazer o que só você podia fazer, já é tarde demais para você. Volte para Jesus. Ele ama você. Não foi Ele quem decepcionou você. Não foi Ele quem causou as dores em você. Não foi Ele que machucou você. Não foi Jesus. Talvez foram pessoas que usaram o nome dEle, e elas prestarão contas. Mas eram pregadores. No último dia dirão: Senhor, eu não curei, não expulsei, eu não realizei. Ele disse: afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Essas pessoas não dirão: Senhor, mas eu estava nos presídios. Senhor, eu estava entregando sopa. Senhor, eu estava fazendo obras, eu estava ajudando, cooperando na igreja. Não, eles dizem que estavam realizando grandes coisas, impressionando as multidões, usando a fome e a sede das multidões. Mas não tinha nenhum relacionamento com Jesus. Não continue mais nessa condição. Hoje é o dia de mudança para você. Quantos podem dizer amém? Diga: eu quero voltar para esse lugar de arrependimento.
E a última razão que faz com que as pessoas se desviem, se afastem, é por causa do pecado. Alguns caíram no pecado, erraram. Porque o diabo, quando oferece o pecado, ele só oferece o lado bom do pecado. E tem lado bom do pecado? Sim, tem. Tem lado bom. Tem o lado do prazer, da diversão, do luxo. Não é? Ele só oferece o lado bom. Faça isso agora, vai ser bom. Faça isso agora. Aproveite, curta, faça. Mas depois que a pessoa cai no pecado, aí ele traz o que agora? A condenação. E tem muitas pessoas que se afastam, que se desviam, porque elas sabem que pecaram, sabem que realmente erraram, e se sentem condenadas e incapazes de se firmar novamente. Eu não vou conseguir. Eu já tentei uma vez, não deu certo. Eu tentei uma outra vez, não deu certo. A palavra diz que o justo pode cair até 7 vezes, mas ele não fica prostrado. Bom, isso depende da sua atitude. Se você falar bem assim, eu vou voltar. E se você voltar com todo o seu coração. No Salmo 51, quando Davi se arrepende, ele diz: Senhor, traga-me novamente a alegria da salvação. Porque ele havia perdido o júbilo, o regozijo interior. Ele diz: traga-me de volta a alegria da salvação. E eu quero que você volte a experimentar isso hoje novamente, a alegria da salvação. Eu tenho convicção, eu sou um homem salvo, eu sou uma mulher salva, eu sou um jovem salvo, eu sou uma jovem salva. Eu vou cumprir com o plano de Deus na minha vida. Eu agora estou em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Diga: eu quero voltar. Se esse é seu caso. O último grupo que eu falei, que comecei primeiro e termino com ele. Para você que ainda não aceitou a salvação, você precisa urgentemente entregar a sua vida para Jesus. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Quando você crê, quando você aceita Jesus, você recebe o presente da vida eterna. Você talvez esteja entre 2 caminhos. Porque na verdade só existem 2 caminhos: o caminho do certo e o caminho do errado. O caminho que leva à salvação e o caminho que leva à perdição. Existe o caminho que leva para a salvação, mas a Bíblia diz que a porta é o quê? Estreita, e o caminho é difícil de andar. Mas para aquele que vai para a porta da perdição, a porta é larga e o caminho é cheio de quê? De facilidades. Então você está tocando a vida diante de 2 caminhos, e você precisa escolher um caminho. E para esse caminho que você tem que escolher, só tem um, porque ele é Jesus. Como cantamos aqui, ele é o caminho, a verdade e a vida. Você não pode pensar que se você ficar em cima do muro, você está salvo. Não, porque o muro pertence ao outro território. O muro não significa dúvida. Estar em cima do muro significa já estar do outro lado. Assim, com o pé na igreja e o pé aonde? No mundo. É bom estar na igreja, mas eu também gosto do mundo. Eu gosto da igreja, mas eu não quero deixar algumas coisas que o mundo oferece. Mas
Mas para você andar com Jesus, não há como conciliar essas duas coisas. Ele diz: quem me ama, ama a minha palavra. Quem me ama não ama as coisas do mundo, porque quem ama as coisas do mundo não me ama. Não há como conciliar os dois caminhos. Não há como você andar nos dois caminhos. Você precisa decidir seguir e aceitar o caminho da salvação. E hoje é a noite que você precisa ouvir disso. Você precisa muito mais da salvação do que qualquer um outro milagre ou bênção de Deus sobre a sua vida. Muito mais da salvação, muito mais do que o milagre. Dá pena, porque hoje a gente vê muitas pessoas que só querem um milagre, que só querem a bênção, só querem o milagre, só querem a bênção, sem perceberem elas que as bênçãos e os milagres sem a salvação são migalhas, são transitórias, são passageiras e que nada valem, porque o que importa para o homem é ele ter assegurado a sua salvação e ter o seu destino eterno resolvido. É isso que mais importa para o homem. Jesus disse: o que importa não é a quantidade de bens que você possui. A vida do ser humano não é por aquilo que ele tem. Essa é a avaliação do mundo, é a régua do mundo, mas para Deus não. O que importa para Deus é você ter a vida eterna dentro de você. E isso não exclui as bênçãos. Pelo contrário, traz bênçãos. Mas as bênçãos em si não são maiores do que o abençoador. E quando você tem que escolher em alguma situação entre usufruir das bênçãos ou andar com o seu abençoador e cumprir com o plano, você até desconsidera as bênçãos, como leu o pastor Kelme a passagem de Lucas aqui, falando daquela pesca maravilhosa. Que pesca maravilhosa, que milagre sobrenatural. Homens pescadores que não pegaram nada, trabalharam tanto, já estavam limpando as redes. O Senhor dá uma ordem: vão, lance as redes mais adiante. Eles vão, pegam, vêm com as redes cheias. Agora o comércio deles, que eram pescadores, estava provido, estava abastecido, a bênção estava lá. E Jesus chega para Pedro e para o seu irmão e diz: largue tudo e venha ser pescadores de homens. Venha ser pescadores de homens. Eles agora tinham as bênçãos que não tinham antes. O abençoador diante deles com um chamado maior. E o que eles fizeram? Nem contaram com as bênçãos. Disseram: eu prefiro o teu abençoador. E o que você quer? Só bênção e mais bênçãos? Ou você quer ter a salvação dentro de você? Dizer: eu quero a salvação. Muito mais do que alívio para os seus dores, para os seus fardos, para as suas preocupações e para os seus problemas. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas tome o meu jugo e aprendam de mim. Esse aprender ia requerer que eles se tornassem discípulos de Jesus. E Lucas 9:23 ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu vou dizer para você: ser cristão nos dias de hoje, vou repetir, vou refazer, ser um cristão verdadeiro nos dias de hoje não é fácil. Ser cristão para dizer que pertence a uma igreja que é fácil. Agora, ser um cristão verdadeiro nos dias de hoje não é fácil, em que os apelos estão aí em todas as áreas, em que o pecado está se multiplicando para atrair o homem, levar o homem para distante de Deus. Não é fácil para um jovem ser cristão na escola, não é fácil para um adolescente ser cristão, para uma jovem ser cristã.
Não é fácil se manter um casamento firme, consolidado hoje em dia. Não é fácil. Mas vale a pena. Diga, vale a pena. Diga, o Evangelho são boas novas de salvação. Mas salvação em que contexto? No contexto de que sem Jesus o ser humano está perdido e o seu destino é o inferno. Sem a salvação, o destino do ser humano é o inferno. É um lugar de horrores e de sofrimento. Por isso que o Evangelho é boas novas de salvação. Jesus quer tirar você desse lugar de tormento. E o que eu faço, pastor? Você só recebe. Só recebe. A salvação é um presente. Você só recebe.